Bem-vindo ao Pod Casa, o podcast que mostra o poder da casa. Eu sou Inês Franco e transformo vidas através dos espaços que habitamos. Mestre Feng Shui e autora do livro Dá uma volta à tua casa, transforma a tua vida. Semanalmente vou trazer temas ligados ao Feng Shui, meditação, espiritualidade e partilhar histórias reais de pessoas reais que mudaram a vida usando o poder da casa. Tudo sobre o Feng Shui vivencial, tudo sobre o método Feng Shui vivencial. Então, eu vou falar aqui um bocadinho do que é o método Feng Shui vivencial, como é que ele surgiu e porque é que ele surgiu. Mas vou também tentar responder às principais dúvidas que me colocam, às principais perguntas que me colocam sobre o método Feng Shui vivencial. E muitas vezes as pessoas me perguntam, e isto aplica-se a qualquer método de Feng Shui, que é: Inês, tenho uma casa grande, tenho muita coisa, não sei por onde começar. Ok, começa por destralhar, começa por tirar tralha, começa por vender o que não interessa, começa por deitar fora o que não está bom, começa por doar aquilo que não está, já não usas, mas que pode ser útil para outro, ok? Porquê? Porque é muito mais fácil tu conseguires depois mudar o que é para mudar na casa, trabalhar a nível de curas de Feng Shui, se já tiveres tirado o que não interessa, ok? É como aquelas dietas que começam pelo detox. Então começa pelo detox da casa. Começa por aí, se não sabes por onde é que has de começar, ok? Depois começa o que é que acontece às pessoas quando começam a destralhar e ao fim de umas semanas estarem nesse processo. Oh Inês, mas é muita coisa. Se tu levares todos os dias um saco para o lixo, ou um saco para doar, ou um saco para entregar a uma instituição, ao fim do mês são 30 sacos, ok? Ao fim do mês a tua casa está mais leve e mais tranquila. Então aqui há uma grande questão que eu coloco sempre no Feng Shui vivencial, que é: identificamos o problema, qual é a questão que tem a casa, tens coisas a mais, precisas de tornar mais leve, identificamos o problema. Passamos à ação. O que é a ação? É tu fazeres na casa, tu arregaçares as mangas e pôres a mexer na casa. O que é que tu tens assim a seguir? Um resultado. Okay? Isto acontece no Feng Shui vivencial, quer seja numa consulta, quer seja num workshop, quer seja num curso. Há a tua parte também para fazer. Portanto, se nós tivermos estes 3 passos, tu vais ter o quê? Vais obter a transformação, vais obter os resultados que tu desejas. Então, o Feng Shui vivencial, ao contrário de outras correntes em que são receitas onde pões isto, onde pões aquilo, onde tiras aquilo, o Feng Shui vivencial foca-se muito também em resolver o problema de cada casa, de cada família e nos objetivos de cada pessoa ou nos objetivos daquela família e daqueles habitantes, que podem ser variados. Pode ser: eu quero que o meu filho tenha um desempenho escolar melhor, então vamos trabalhar isso. Pode ser: eu quero vender a casa, eu quero mudar de emprego, portanto, consoante, ou temos uma questão de saúde que queremos controlar, então, consoante os teus objetivos, tu vais identificar, vais passar a ação e vais obter a chamada de transformação. Esta é uma parte muito importante e que distingue muito outras formas de trabalhar com o Feng Shui. Outra coisa que eu gosto muito de explicar, e as pessoas perguntam muitas vezes, que é: o Feng Shui não é estático. Tu não vais fazer Feng Shui hoje na casa e nunca mais precisaste fazer Feng Shui na vida. Quando tu perceberes o método, quando tu entrares no esquema, é quase diário, ok? O que tu necessitas hoje pode não ser o que tu necessitas daqui a um ano. Os teus objetivos hoje podem ser uns, daqui a um ano podem ser outros. Então a casa, tens de ter sempre este diálogo e aprende-se a fazer este diálogo com a casa e ir usando a casa, as mensagens que ela nos dá, aquilo que nós podemos fazer para depois elevarmos a nossa vibração energética e atingirmos os nossos objetivos. Outra pergunta que me fazem muitas vezes:
posso começar a fazer Feng Shui? Quando é que posso começar a fazer Feng Shui? Vou construir uma casa, ou tenho uma casa em obras, ou vou começar um projeto. Quando é que eu posso fazer o Feng Shui? Antes ainda de começar o projeto. Ancestralmente, o Feng Shui começava por escolher um terreno, ok? Então, se tu vais construir uma casa de raiz ou um edifício de raiz, tu deves fazer a consultadoria de Feng Shui logo assim que começas a tratar dos projetos ou escolher o terreno. Podes aceder ao meu site, que eu tenho lá explicado o que é cada consulta e como é que elas se distinguem umas das outras, e efetivamente é um trabalho que eu faço muito, gosto imenso de fazer, porque eu sou arquiteta de formação, não faço projetos, mas faço consultadoria com outros arquitetos, com outros profissionais desta área, de forma que se tu tens um projeto de arquitetura que está a andar, se tu vais começar a construir ou se tu estás a pensar construir, a consulta é para ontem. Se já tens o terreno, a consulta é para ontem. Porquê? Porque no Feng Shui nós podemos logo ver no sítio do terreno qual é o melhor para construir, e depois há partes do Feng Shui que tocam a arquitetura, que é trabalhamos a luz, trabalhamos o ir buscar o melhor de cada ponto cardeal, etc. Então é um trabalho muito bonito que eu gosto muito de fazer, que é ver nascer uma casa pelas mãos do arquiteto, mas com a minha harmonia, com este diálogo que eu tenho, que gosto muito com a arquitetura, e nascer uma coisa maravilhosa que vai ajudar muito a vida dos habitantes. Então, se tens essa dúvida, a consulta Feng Shui é para ontem, ok? Depois, muitas vezes as pessoas perguntam: eu quero vender a casa, não vou fazer Feng Shui nesta, vou fazer Feng Shui só na próxima casa. É um erro que encontramos muitas vezes. Tu queres vender a casa, vamos curar esta, vamos ver o que é que ainda falta fazer nesta, vamos trabalhar nesta para tu ires para uma melhor. Além disso, há algumas curas de Feng Shui que se fazem para entradas de dinheiro, para vendas, para a tua casa ser vista, para a tua casa ser reconhecida e para poderes fazer um bom negócio. Então é importante fazeres essa consulta de venda de casa ou de aluguer de casa. Outra coisa que eu recomendo também na venda de casa é a limpeza energética. Para quê? Para que qualquer energia menos positiva ou qualquer energia de apego que possa estar ligada a esse processo possa estar limpo e o processo decorrer de uma forma leve e tranquila para todos, para quem vende e para quem compra. Um bom negócio tem que ser um bom negócio para as duas partes. Outras vezes também me perguntam muito: a minha casa é muito pequena, portanto não dá para fazer Feng Shui. Dá para fazer Feng Shui só num quarto, se preciso. Dá para fazer Feng Shui só numa loja de 10 metros quadrados. Dá para fazer Feng Shui na tua secretária de trabalho. Quando a casa é muito pequena, ela bagunça-se facilmente, mas tens uma grande vantagem, que é: não dá para ter tralha. Não dá. O pessoal que vive no T1 ou no T0 é destralhada, de certeza. Se é o teu caso, que estás numa casa pequena, o meu conselho para ti é uma máxima que nós usamos no Feng Shui, mas que também se usa na arquitetura, que é: o menos é mais. Okay? Quanto menos tu tiveres, mais fluida vai ser a tua vida. Pergunta que me fizeram mais nas últimas semanas e que me fazem muitas vezes: qual é o valor do curso de Feng Shui vivencial? O valor é incalculável, porque o valor de tu teres esta ferramenta poderosa na tua vida, que te pode ajudar em muitas áreas, é incalculável. E então eu costumo dizer que o valor é personalizado. Nós estamos uma vez por semana todos no Zoom, temos vídeos semanais, temos meditações semanais, temos um PDF semanal para tu poderes estudar à tua medida, e temos uma vez por semana
semana no Zoom para podermos trocar ideias, para podermos partilhar com a nossa tribo aquilo que estamos a sentir, aquilo pelo qual estamos a passar, à medida que vamos fazendo o processo de Feng Shui. Portanto, o valor de uma consulta de Feng Shui, o valor de um workshop de Feng Shui ou o valor do curso de Feng Shui é incalculável. É claro que se tu quiseres consultar, podes aceder ao site e tens mais pormenorizado tudo o que inclui uma consulta, o que é que inclui um workshop, por exemplo, de introdução ao Feng Shui ou de limpezas energéticas. Estão lá os valores e caso tu queiras saber os valores do curso, eu aconselho-te a que marques com a minha equipe, porque vamos-te poder explicar, vamos poder ouvir o teu lado, quais são as tuas dúvidas e quiçá fazer um plano personalizado para ti. Ancestralmente, o Feng Shui era uma arte que se passa de mestre para discípulo e ao passar de mestre para discípulo, muitas vezes os discípulos até iam viver para a casa do mestre enquanto estavam a aprender. Nós hoje em dia podemos recorrer a tecnologias que não precisamos dessa técnica, mas há sempre uma relação de proximidade. Daí eu chamar à minha tribo a família Feng Shui vivencial, que tens o apoio não só de quem te ensina, mas de toda uma tribo. Eu gosto muito de explicar que temos um grupo de todos os alunos, todas as pessoas que até hoje frequentaram o curso Feng Shui vivencial, em que são mais de 100, e quando alguém tem uma ansiedade, uma dúvida ou precisa de ajuda a uma coisa, coloca nesse grupo. E a maioria das vezes eu não preciso de ser eu a responder, porque já está um colega a ajudar. Isto é uma coisa que me aquece muito o coração e que eu sinto que não encontramos em muitos sítios. Então, o valor disto é mesmo incalculável, porque muitas vezes as pessoas não têm noção que o Feng Shui pode-te ajudar numa questão de saúde grave, pode-te ajudar a prevenir questões de saúde. Mas, por exemplo, casos que eu tenho muitas vezes em consulta de infertilidade, um casal que não consegue ter bebés, e trabalhamos a casa e a seguir, passado uns meses, mandam-me uma mensagem a dizer que vão ter um bebê e que o bebê está bem, etc, etc. Não há valor monetário calculável. Okay? Então, o valor é incalculável. Ok? Outra coisa que é incalculável no curso Feng Shui vivencial é que é um curso em que eu te ensino a dar consultas. É o único curso de Feng Shui em Portugal em que eu te ensino a dar consultas e tens uma equipa que te ajuda nas primeiras consultas. Portanto, tens alguém que te ajuda nos teus medos e te dá a mão e te diz: bora lá que tu consegues. E tens sempre esse apoio do grupo e da família, mesmo passado anos. Eu tenho pessoas que fizeram o curso em 2019 e que continuam a estar nessa tribo e a apoiarem-se mutuamente. Portanto, é muito importante teres isso em conta. É esta comunidade maravilhosa de apoio, à qual eu agradeço também o apoio que me dão nestas semanas que eu faço gratuitas, o apoio que me dão quando eu dou palestras, quando eu partilho. É um apoio mútuo, esta família Feng Shui vivencial. Uma coisa que me perguntam muito também sobre o meu método é que escola de Feng Shui ou que método de Feng Shui é que eu utilizo. E se vocês já leram um pouquinho, há muitas escolas e muitas vertentes de Feng Shui, daí muitas vezes as pessoas baralharem-se, porque li num livro que era daquela maneira, depois vi um vídeo no YouTube e era de outra maneira, depois consultei um consultor, era de uma maneira, de outra maneira, e há uma grande confusão generalizada à volta daquilo que é o Feng Shui. Para já aqui no Ocidente, muitas vezes as pessoas confundem o Feng Shui com decoração de interiores. Esqueçam essa vertente. A decoração de interiores é algo que eu posso usar para me ajudar no Feng Shui. Uma coisa não tem a ver com a outra. É como se a decoração de interiores fosse uma ferramenta à qual eu posso recorrer. Ok?
Não tem muito a ver com arquitetura. Eu tive essa questão quando eu comecei a estudar Feng Shui, há muitos anos, é que me diziam isso é um ótimo complemento à arquitetura. O que é que eu sinto é que eles podem andar de mão dada. Podem fazer o caminho juntos. O processo de arquitetura é um processo de Feng Shui. Sendo que o Feng Shui continua, não é estático, vai estar sempre na vida dos habitantes. Ok? Então, eu uso vários métodos. O método Feng Shui vivencial foi criado por mim e é um método prático para tu aplicares. Não é uma teoria. Há muitas vezes no Feng Shui nós lemos livros, vimos filmes, fazemos workshops, fazemos cursos em que se fala da filosofia do Feng Shui, da filosofia da metafísica chinesa, que eu adoro e daria muitas horas de conversa, mas na realidade o Feng Shui vivencial traz uma coisa que não é muito utilizada, que é o Feng Shui vivencial traz-te a prática do dia a dia da tua casa. Essa é uma das vertentes que eu incluo aqui. Depois eu incluo também outras terapias que eu estudei, nomeadamente a parte sistémica, a parte da tua família, a parte do teu sistema, dos teus karmas, da tua vida passada, que estão também representados na tua casa, e até que ponto é que isso está a espelhar muita coisa das quais tu não consegues andar ou não consegues evoluir na tua vida, e que mexendo aí se dá às vezes um clique brutal. Então, eu utilizo, por exemplo, a escola da forma. O que é a escola da forma? A escola da forma é aquela que olha muito para a forma do edifício, que estuda também a envolvente do edifício, o terreno, a construção, mas que te vai recolocar os móveis em posições de segurança, em posições que te vão ajudar no teu dia a dia. A escola da bússola eu também uso para ir buscar. Vamos buscar a luz ao sul, vamos buscar a sombra a norte, mas aquela na qual se baseia o Feng Shui vivencial é a escola do chapéu preto, aquela que nós trabalhamos com o Bagua e que dividimos a casa em 9 partes. No Feng Shui vivencial nós aprendemos a dividir a casa em 81 partes, o que te dá, a nível de análise e de cura, quase uma acupuntura da casa. Atenção, não encontras isto noutro curso. É um método inovador e que te permite às vezes ir ali ao sítio mesmo onde tu estás a precisar. Inês, tenho pedra no rim esquerdo. Podemos ir lá ao sítio da casa que representa o teu rim esquerdo. Depois utilizo também as estrelas voadoras, que são o que eu chamo a astrologia da casa, que são muito poderosas, mas que às vezes são faladas de uma forma que quase nenhum ocidental compreende. O cálculo não é simples de fazer as estrelas voadoras, só que as curas são muito fáceis e muito simples. Então o que é que eu faço normalmente? Eu ensino também a trabalhar essa parte da tua casa, nos cursos mais avançados, mas eu uma vez por ano, quando muda o ano chinês, eu faço aquilo que eu chamo a maratona do Feng Shui, que é estamos um fim de semana inteiro a bombar Feng Shui, a preparar a casa para o ano, onde eu te digo as curas principais para o ano e para os meses, anualmente e mensalmente. Então, é nesta parte da astrologia da casa eu também uso. Portanto, eu uso vários métodos, vou beber o melhor de cada um deles, na minha opinião, o que é melhor de cada um deles, e vou adaptar as curas, as imagens, aquilo que nós vamos fazer, é adaptado a cada família e à realidade atual. Porque é que eu falo muito na realidade atual? Imagina que o Feng Shui há 5.000 anos na China, ok? A realidade das famílias seria muito diferente da realidade que nós hoje em dia temos aqui no Ocidente, ok? A própria construção das casas seria muito diferente. Os símbolos orientais não nos dizem nada a nós ocidentais, são símbolos diferentes, ok? Eu por acaso até uso muito chapamalas, porque tenho esta ligação mais budista, mas para a maioria dos ocidentais, na Europa, com grandes raízes católicas, faz muito mais sentido, por exemplo, usar um terço. Eu uso um Buda
na entrada para proteção da casa, a maioria dos portugueses faz mais sentido usarem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Está tudo certo, faz o mesmo efeito. Só que temos que ver para quem é que nós estamos a trabalhar. E então, além da parte sistémica e de eu ir buscar um bocadinho dos vários métodos que eu estudei e juntar num curso só e juntar de forma a que tu possas aplicar na tua própria casa, normalmente eu estruturo os cursos e workshops no passo a passo. Portanto, hoje vais fazer isto, amanhã aquilo, depois de amanhã o outro, para a semana o outro. Porquê? Eu dou muitas vezes este exemplo. Se tu estás há 20 anos a acumular tralha na tua casa, tu não vais conseguir destralhá-la num dia. Vais ficar desmotivado e vais desistir. Então, vamos passito a passito, suavecito, fazendo o nosso caminho na casa como na vida. Outra pergunta que me fazem muito é: Inês, mas tu não usas o Feng Shui clássico? Porque o Feng Shui clássico é que é, porque o Feng Shui clássico é que vai às raízes, é que é o puro e duro. Eu uso o Feng Shui clássico, eu estudei também o Feng Shui clássico, já dei aulas em outras instituições de ensino de Feng Shui clássico, mas há muita coisa nesse Feng Shui mais clássico que não faz muito sentido no dia-a-dia. Imagina que voltamos à China ancestral, há não sei quantos mil anos, onde se cozinhava no forno de lenha, ou no fogão a lenha, ou num fogareiro na lareira. Tu hoje em dia cozinhas na placa elétrica e aqueces a sopa no micro-ondas. É uma energia completamente diferente. No clássico do Feng Shui não existiam apartamentos, só existiam casas térreas. A maioria das pessoas hoje em dia vive em apartamentos. Portanto, a forma de calcular e de tratar é completamente diferente. Então, não vamos usar o clássico puro e duro quando a realidade é completamente distinta. Imagina que o Feng Shui clássico puro e duro não existiam apartamentos, não existiam divórcios, não existiam eletrodomésticos e as mulheres dependiam todas do marido ou do pai. Imagina essa realidade e imagina tu trazeres esse conhecimento que foi feito para aquela realidade tal e qual para aplicares agora na tua casa. Então vais deixar de usar os eletrodomésticos porque é uma energia muito acelerada. É uma energia muito acelerada, então passas a lavar a roupa à mão em vez de lavares a roupa na máquina. Não há hipótese de aplicar Feng Shui assim hoje em dia no Ocidente. Então a realidade é: eu não utilizo o Feng Shui clássico puro e duro como ele vem da origem porque não faz sentido. É claro que vamos fazer os cálculos, vamos analisar e vamos trabalhar em curas adaptadas à realidade. Outra pergunta que me fazem muito é que tem a ver com esta vertente do Feng Shui clássico, que é na astrologia do Qi. E já chegaram muitas pessoas ao pé de mim e disseram: Inês, tu fizeste-me este cálculo de Qi, mas eu li noutro livro, vi não sei onde, e o meu número está errado. Então o que é que acontece? No Feng Shui clássico puro e duro, naquele que foi estudado para uma sociedade, para uma realidade, para uma organização religiosa, científica, educacional, cultural, completamente diferente da nossa, aplicava o Feng Shui e calculava também, tal como nós calculamos, a energia da astrologia do Qi de cada pessoa, de cada habitante. Ora, eu quando comecei a aprofundar e a aprender, também calculava o número feminino e o número masculino. Portanto, o cálculo era feito de uma forma para as mulheres e de uma forma para os homens. Se tu fores aprofundar e estudar
o ciclo de alimentação, o ciclo de controle, etc., o Feng Shui, quando dá um número feminino, coloca as mulheres em posição de controladas pelo masculino. Ok? Então eu costumo dizer que quando nós aplicamos a astrologia do Qi, tal e qual como ela vem nos livros clássicos, é uma ótima ferramenta do patriarcado. Isto é uma ótima ferramenta para te dizer a ti, mulher empreendedora, independente, que faz as suas escolhas, que tem a sua casa, que não depende de ninguém, que tem as suas ideias próprias, que coloca-te aqui sossegadinha, caladinha e faz e vive conforme nós homens construímos a sociedade, conforme nós homens construímos o mercado de trabalho, por aí fora. Quando nós pomos as mulheres e trabalhamos a casa usando esse número feminino, nós estamos a colocá-las ao serviço do masculino, estamos a colocá-las controladas pelo masculino. Então, eu deixei de utilizar esse número há muitos anos atrás e utilizo o mesmo número e o mesmo cálculo, seja para uma criança, seja para um idoso, seja para uma mulher, seja para um homem, seja para quem for, utilizamos o mesmo cálculo. Portanto, aquelas pessoas que às vezes me perguntam: mas o clássico é que é, eu quero aprender clássico. Vai aprender clássico, porque se tu estudares clássico profundamente, não vais querer utilizá-lo. Ok? Não vais querer utilizá-lo. Não é que os conhecimentos não sejam super valiosos e ricos. Não vais querer utilizá-lo by the book. Ok? Então, na realidade, eu não utilizo aquele número porque não considero que isso seja positivo. Para mim, para a minha filha, para a minha cadela, para as pessoas à minha volta, para os meus clientes, por aí fora. Portanto, a minha pergunta, quando me fazem essa pergunta, eu costumo responder com uma pergunta que é: queres-te colocar no lugar de uma mulher de há 5.000 anos na realidade da China antiga? Se quiseres, utiliza esse número. Se não, vem aprender o método Feng Shui vivencial e utiliza a teu favor, mas adaptado à realidade de hoje em dia, do dia a dia, da forma como se organizam as famílias. Não tem nada a ver como era há 1 ou 2 séculos, ou 3 ou 4 ou 5 atrás. A realidade como estão dos nossos filhos é uma realidade completamente diferente do que eram há 100, 200, 300 anos atrás. A realidade do mercado de trabalho é diferente, toda a realidade, a construção é diferente porque a arquitetura é diferente, por aí fora. Eu, quando no Feng Shui clássico puro e duro me disseram não é bom usar eletrodomésticos porque é uma energia muito acelerada, eu pergunto em que casas é que essas pessoas vivem, porque na realidade eu não me imagino a não usar eletrodomésticos. Acho que já ninguém se imagina a não usar máquina de lavar roupa, por exemplo, não é? Ou a não usar trituradora para a sopa. Nem estou a ir já para coisas mais sofisticadas, como robôs de cozinha, ou como aqueles aspiradores que andam sozinhos, já nem estou a ir para aí. Portanto, vamos olhar para a casa como ela está agora, vamos olhar para a família como ela está agora e deixar-nos de teorias e de filosofias. Porque as pessoas hoje precisam de ajuda na casa que elas têm. As pessoas hoje precisam de ajuda com a família que elas têm, o sistema que elas têm. Daí eu trabalhar também a parte sistémica através da casa. Então, se ainda tens dúvidas sobre o Feng Shui vivencial, podes aceder ao meu site, tens lá conteúdo gratuito, tens todas as semanas no Instagram conteúdo gratuito, tens todas as terças-feiras o podcast, que é um podcast que conta histórias reais de pessoas reais que aplicaram o Feng Shui vivencial na sua casa, identificaram os problemas, passaram a ação e tiveram os resultados. E é isso que eu desejo para ti, é que tenhas os resultados que tu desejas, consigas atingir os teus objetivos e com isso que tenhas uma vida mais leve, mais fluida,
e uma família mais feliz e mais equilibrada. E se conseguíssemos levar isto para todas as casas, eu tenho a certeza que íamos ter uma sociedade mais calma, com menos guerras, com menos confusão, com menos atrito. Se nós conseguíssemos levar esta energia a todas as casas, a seguir para as escolas, para as empresas, para o dia a dia, iríamos ter uma sociedade melhor. Então, se queres saber mais, continua a ouvir o podcast, continua a ver as lives e vai acompanhando tudo o que se passa aqui no cantinho do Feng Shui vivencial para aplicar na casa e na vida. Até já! Terminamos assim o episódio de hoje do podcast. Caso tenhas gostado, partilha com os teus amigos e deixa um comentário. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, tens todas as informações na descrição deste episódio. Voltamos para a semana com mais histórias reais de pessoas reais.